Aqui estamos mais uma vez reunidos, agradecendo sempre a sua companhia amiga e amorosa, agradecendo a presença dos amigos espirituais, dos mentores espirituais que estão a nos acompanhar nessa encarnação e dos mentores espirituais que aqui nos abraçam e nos acolhem. Pedimos que abençoem a nossa noite para que ela transcorra em clima de paz, de luz, de harmonia. Pedimos que iluminem e intuam o nosso palestrante, Admir Serrano, e que sua mensagem nos traga aprendizado, ajudando-nos no nosso processo de crescimento espiritual. Mestre amigo, que a sua paz, que a sua luz, que o seu amor estejam conosco agora e sempre. Assim seja. Nossa mensagem de hoje, do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Esperança. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Em Paulo, em Romanos, capítulo 15, versículo 4. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger dos dentes nas trevas exteriores, mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva e, por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Meus irmãos, muita paz. Hoje é uma noite especial, porque aqui está um amigo de longas datas que já esteve aqui em nossa instituição há muitos anos. E ele está lançando mais um livro, cujo título é Os que Voltaram para Contar. E depois da palestra ele vai autografar aqueles que adquirirem o exemplar do livro dele. Admir, ele é graduado em Psicologia e Estudos Liberais pela Florida International University em Miami, nos Estados Unidos, onde ele reside. Mora lá há 35 anos. Não se preocupem, porque ele fala português. Mais ou menos. Palestrante, trabalhador espírita, dedica-se a estudar cientificamente fenômenos paranormais,
voltados à comprovação da vida após a morte, entre eles as experiências de quase morte, conhecidas como EQM. Experiências fora do corpo, visões no leito de morte, comunicação pós-morte e reencarnação. É autor de vários livros em português e em inglês. Então eu passo a palavra a Ademir Serrano para ele falar sobre o livro dele, sobre as experiências dele, para o nosso enriquecimento espiritual. Boa noite a todos, queridos amigos, Adenauer, a diretoria e colaboradores do Lar Harmonia. Agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui apresentando esse meu trabalho sobre experiências de quase morte. Bom, como o nome diz, quase morte, essas experiências, elas não são ainda para a pessoa que passa por ela a morte definitiva. A EQM, ou experiências de quase morte, é um desencarne temporário. Ele é temporário porque a pessoa que passa por ela ainda não terminou o seu trabalho na Terra, então terá que retornar para a vida física e dar continuidade ao seu trabalho. Mesmo sendo temporária, ela mostra para a pessoa que está passando e para nós que estudamos o fenômeno e para vocês que estão ouvindo sobre o fenômeno, ela nos dá uma ideia nítida e quase completa de como é o desencarne e de como será o nosso desencarne. Ela, apesar de ser temporária, o corpo vai padecer através de algum trauma, de alguma maneira, seja um acidente, seja uma queda, um afogamento, algum trauma forte que causa a parada cardíaca, parada e a respiração. E sem respiração, sem batimento cardíaco, o cérebro não recebe oxigênio. E não recebendo oxigênio por alguns minutos, 5 minutos no máximo, os neurônios já começam a morrer. E dá-se a inconsciência física. Dá-se a inconsciência física, mas apenas a inconsciência física. Nesse momento, não são todas as pessoas que passam por essa, que têm uma parada cardíaca, que relatam uma experiência. Mas um número muito grande, muito significativo, sim. Então, no momento que o corpo perde suas forças, que deixa de funcionar, seus órgãos deixam de funcionar, como nós aprendemos no Espiritismo, o Espírito, que somos nós, somos espíritos, e aproveitamos aquele momento de torpor do corpo físico para manifestar-nos como espírito. Então, para essas pessoas passando por essa experiência, ela está vivenciando, embora temporariamente, o que ela vivenciará ou vivenciaria no caso do desencarne definitivo. Ela vai ter plena consciência do que lhe está ocorrendo. Vai ter os seus sentidos cognitivos, seus sentidos sensoriais intactos. Ela vai ver, ela vai ouvir, ela tem capacidade de pensar, memorizar, discernir e depois, na sua volta, relatar tudo o que ela viu e que aconteceu com ela. Então, nós vamos ilustrar um caso que é um dos mais marcantes e fantásticos, não só pela riqueza
da experiência, mas também pela importância que essa experiência teve futuramente, depois de alguns anos de ocorrido, para trazer à tona, em público, a realidade do fenômeno de experiência quase-morte, que já acontecia há muito tempo, mas viria à tona a mídia e alcançaria o mundo todo. E também daria início aos estudos sistemáticos e científicos do fenômeno. Foi o caso, foi a EQM que aconteceu com George Ritchie. George Ritchie, ele tinha 20 anos quando ele teve a sua EQM. Foi na época da Segunda Guerra Mundial, estava mais ou menos no final. E ele então alistou-se no exército. Ele era estudante de medicina e ele alistou-se no exército para trabalhar na Europa, salvando vidas. E ele foi, para o seu treinamento, ele foi enviado a um acampamento militar no deserto de Abilene, no Texas. E nessa época, ainda hoje está mais desenvolvido, mas antes era mais deserto, e aproveitaram esse deserto para instalar o acampamento. Mas era muito empoeirado no verão e muito frio no inverno. E George Ritchie estava aí sendo treinado por alguns meses e a poeira e o frio causou-lhe uma pneumonia muito forte. Ele teve uma febre muito alta, foi piorando gradativamente, e em uma noite ele teve uma febre muito alta, e ele então teve a parada cardiorrespiratória e teve a sua experiência fantástica. Ele foi declarado morto pelo médico do exército. E seu corpo foi colocado em um quartinho escuro, frio, sobre uma cama de campana. E como ele já estava morto, então pegaram um cobertorzinho marrom do exército e cobriram seu corpo, dos pés à cabeça. E o médico ordenou a outro jovem que trabalhava com Ritchie para preparar seu corpo para que fosse trasladado a Richmond, Virgínia, onde era a sua cidade natal. Então, George estava lá, morto. De repente, aquele quarto frio e escuro começou a iluminar-se. Uma luz que foi se expandindo, tomando todo o ambiente, modificando aquele ambiente. Uma luz pulsante, cheia de paz, tomou conta do ambiente. E nessa luz, uma voz firme e autoritária disse: George, levante-se. George levantou-se, de um salto, pôs-se em pé, meio atordoado, não sabia o que estava acontecendo. E aí ele ouve então essa mesma voz, agora mais solene, e disse: George, você está na presença do Filho de Deus. George sentiu essa presença, um ser comumente chamado de ser de luz, por muitas pessoas que passam por essa experiência. E George começou a sentir um amor, uma paz indescritível. Ele jamais havia sentido qualquer coisa semelhante em sua vida. Ele não sabia bem o que estava acontecendo,
Mas fosse o que fosse, ele não queria deixar aquele ambiente. Ele queria ficar naquela sensação de paz e de amor incondicional para sempre. Ele queria ficar daquele jeito, naquela paz incondicional para sempre, mas ele não podia ficar. Ele não podia ficar porque ele tinha contas a prestar com sua própria consciência. Contas de seus pensamentos, de seus sentimentos e suas ações, atitudes, etc. Então, algo fantástico para ele, mas não muito alegre, começa a acontecer. George sente e vê as paredes daquele quartinho desaparecerem. Desaparece o teto, desaparece o solo e George está em um ambiente que começa a ganhar vida. Como se estivesse em um cenário de algum teatro onde magicamente começam a aparecer aí os adornos. Mas para ele o que estava aparecendo e que ele via vividamente, ele via manifestar-se em realidade tudo aquilo que ele havia pensado, sentido e feito. E ele percebe que o que está acontecendo com ele é que ele tornou-se, aí nesse momento, em protagonista de um filme e espectador desse filme ao mesmo tempo. Então ele começa a ver sua vida desde o momento em que ele nasceu. Ele vê sua mãe dando-lhe a luz e ele vê a sua mãe desencarnar logo após dar-lhe a luz. E ele se vê crescendo, vê-se como um menino rebelde. A sua rebeldia, vê também até aqueles pensamentos, à medida que ele vai crescendo, menos nobres, mais sensuais. E também suas atitudes com pessoas queridas, principalmente com a sua madrasta, a quem ele odiava. E ele vai ver naquele momento que ele tratava a sua madrasta não como devia ser tratado, porque ela lhe tinha um carinho e um amor como se fosse sua mãe verdadeira, sua mãe biológica. Quase que eu falo sua mãe geológica. Eu estava aqui entre, mas também a mãe, a terra é nossa mãe geológica. E Jorge começa a sentir algo que nós aprendemos no Espiritismo. E que vai ocorrer conosco, ou que ocorreria conosco, se nós não estivéssemos aqui, se nós não estivéssemos na doutrina espírita, e se nós não estivéssemos aprendendo o que nós estamos aprendendo aqui. Porque o nosso objetivo como espírita, assíduos, vindo aqui trabalhar, estudar e aprender, é justamente encontrar ensinamentos, colocá-los em prática, para nós não termos que passar o que George Rich e outros tantos falam que passam. Nessa revisão da sua vida, nessa análise que ele faz do que suas atitudes até aquele momento, vai lhe ter um custo, porque ele vai sentir a dor e a mágoa que ele causou àquelas pessoas. Ele sente em seu próprio ser o que elas sentiram, mas piorado 2 vezes. Por quê? Primeiro, ele vai arrepender-se, ele vai ter a dor do arrependimento pelo que ele fez. E vai ter também a dor da culpa e a dor da vergonha. Na questão 159,
do Livro dos Espíritos, capítulo 3, Kardec pergunta: o que o espírito, a alma, ele disse, mas espírito nosso, experimenta, que sensação ele experimenta no momento em que ele se reconhece no mundo espiritual? E Kardec, os espíritos iluminados respondem: depende. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, no primeiro momento arrepender-te-ás. Para o justo é bem diferente. Ele se sente como aliviado de um peso, de um grande peso, porque ele não teme nenhum olhar perquiridor. Então Jorge passa por todo esse processo de revisão de sua vida, que vai ser algo esclarecedor. Ele sente o ser de luz que ele reconhece como Filho de Deus, portanto Jesus, embora ele não cita o nome necessariamente. Ele sente a sua presença amorosa, carinhosa, guiando-o nessa revisão da sua vida, sem julgamento, apontando-lhe o que ele fez certo e também o que ele poderia ter feito diferente. Aquele erro, ele não diz: você errou, você deveria ter feito diferente, melhor, mais nobre. E chega um momento, esse espírito então pergunta a Jorge: Jorge, o que é que você tem feito na sua vida até agora para me mostrar? E Jorge, a primeira coisa que vem na sua mente é: o que eu vou mostrar? Eu só tenho 20 anos, eu não vivi muito ainda. Mas ele procura para ver algo de valor, alguma conquista importante que ele possa gabar-se de ter feito. E ele acha uma e ele fala: eu fui escoteiro. Mas ele percebe até um sorriso. E a hora que ele fala: eu fui escoteiro, e ele percebe a reação amorosa daquele ser, ele percebe, acho que não é isso aí que ele quer ouvir, não. Então ele imediatamente, ele tem essa intuição. E ele relata qual a resposta que este ser estava esperando. E a resposta era: Jorge, quanto você tem amado até agora? Você tem amado o seu próximo como a ti mesmo, como eu lhe ensinei? Você tem perdoado 70 vezes 7, como eu te falei? Você tem orado por aqueles que te perseguem e feito bem por aqueles que te odeiam? Jorge aprende uma lição fantástica. Mas a sua lição não termina aí. Ele vai fazer uma viagem sensacional para ele, que vai transformar, guiar a sua vida, ou servir de parâmetros morais, e que também serve-nos de lição. Ele sai na companhia do ser de luz, fora do corpo físico, totalmente consciente do que está acontecendo. Em companhia desse ser, eles começam a sobrevoar. Eles saem do quartinho, sobrevoam aquela parte do deserto e sobem em direção ao norte, em uma cidade, Detroit. E esse ser de luz, com ele, vai lhe mostrar algumas coisas. Eles vão em uma casa, e nessa casa, Jorge testemunha um ser, uma cena que para ele ficou marcada. Ele vê um rapaz, um jovem, seguindo seu pai. Seu pai leva uma bandeja com medicamentos para um quarto que é para a sua esposa. E esse rapaz vai atrás desse homem, para lá e para cá. Onde ele vai atrás, pedindo perdão.
pedindo perdão. Sai de lá, eles vão ver uma outra cena quase que semelhante. Agora um jovem atrás de uma jovem pedindo-lhe perdão. E Jorge pergunta, por que eles estão pedindo perdão? Então ele diz, eles são suicidas. Tiraram a sua própria vida, arrependeram-se, porque reconheceram o erro, reconheceram a dor que ele causou a essas pessoas. No caso do garoto, seu pai, da jovem, do jovem, a sua esposa. E hoje se arrependem. Saíram daí, foram para um lugar que nós, pela literatura espírita, reconheceríamos como uma esfera umbralina. Era um vale tenebroso, onde seres disformes, trevosos, estavam em um intercâmbio de ações não muito boas ou agradáveis, com a mente insana, gritando, blasfemando, terríveis, e seus corpos muito feios, distorcidos. E Jorge percebe que ele está em um ambiente que ele reconhece que são, obviamente, espíritos desencarnados que ainda não encontraram a luz. Mas ele vê nessa escuridão pontos de luz pairando sobre aquele vale. E ele pergunta para o mestre, que são esses pontos de luz? E ele lhe diz, esses pontos de luz são espíritos já avançados, socorristas, aí de plantão, esperando por alguma oportunidade para que eles possam descer e resgatar alguém, algum desses espíritos, daqueles que estiverem prontos e queiram ser resgatados. E Jorge sai e vai a um outro ambiente, agora mais agradável. Ele vai em uma esfera, em uma cidade, com edifícios que ele jamais havia visto. Arquitetura de beleza inimaginável. Ultramodernos. Ele nunca tinha visto isso. E ele vê nesse ambiente colégios, universidades, escolas, laboratórios. E ele vê nesse ambiente espíritos de luz trabalhando para auxiliar outros espíritos desencarnados que já avançaram o suficiente para poder estar com eles aí nesse ambiente. Ele vê também grupos de espíritos desencarnados, esses mesmos espíritos já avançados, trabalhando para auxiliar espíritos encarnados já desenvolvidos o suficiente para poder estar sob a tutela desses espíritos mais avançados. Jorge, então, ele tem uma intuição, e nesse momento transformador da sua vida. Como que ele vai, o que é que está acontecendo, por que foi-lhe mostrado isso que ele viu, e ele reconhece. Um desses lugares, ou um desses ambientes, seria o dele, consequentemente, de outros encarnados, agora na Terra, quando deixar essa encarnação. Dependendo de como ele vivesse a sua vida, um daqueles ambientes seria o seu. Se ele cometesse suicídio, tirasse a sua própria vida,
provavelmente ele seria um daqueles indo atrás dia e noite daquela pessoa que ele magoou, pedindo-lhe perdão. Ou, se ele vivesse a sua vida desregrada, com vícios, imperfeições morais, provavelmente ele seria no futuro um dos residentes daquele vale. E também, por outro lado, se ele vivesse a sua vida regradinha, como a exemplificação que ele teve de Jesus e suas lições, provavelmente ele então viveria ou iria para aquele ambiente mais iluminado. E ele decide então, e isso ele fez realmente, ele desencarnou, acho que 2 ou 3 anos atrás, 83 anos de idade. Ele passou os 63 anos dele seguintes vivendo uma vida cristã, como ele tinha prometido para si mesmo. Ele participou conosco em algumas reuniões espíritas, nos Estados Unidos, em Washington. Uma pessoa dócil, fantástica. Então Jorge aprendeu a sua lição. Ele aprendeu a sua lição, era o momento então de voltar à vida física, porque ele ainda teria que terminá-la. Eles deixam essa esfera de luz e voltam. Ele vê embaixo o acampamento militar, reconhece a enfermaria onde está, vê-se no quartinho novamente e desperta, fisicamente. Desperta, abre os olhos, não consegue ver nada, porque ele tem o cobertor lhe tapa a visão. Com muito esforço, ele tenta tirar o cobertor, tira o cobertor, e ele vê um rapaz, um outro enfermeiro que trabalhava com ele, dando-lhe as boas-vindas de volta. Ele falou: George, que susto, cara, nós pensávamos que nós tínhamos te perdido. Essa aventura de George, que para ele parecia uma eternidade, durou 9 minutos. Tempo nosso. Que foi o momento em que ele ficou inconsciente. Assim que ele voltou, ele sentiu uma fisgada muito forte no peito. E a garganta seca. Ele voltou à vida por um ato de seu amigo, seu companheiro de trabalho. Naquela época, ainda não tinham esses recursos de reavivamento da pessoa que tinha um ataque cardíaco, por exemplo. Hoje já tem mais. Tem os defibriladores, tem a massagem, né? Na época, o mais utilizado era a injeção de adrenalina. Então, Jorge desacordado, e o rapaz, esse rapaz enfermeiro, ele conseguiu convencer o médico, algo que não era usual, porque um médico militar não gosta de receber, no caso não era uma ordem, era uma solicitação ou uma sugestão de um subalterno. Mas ele fala: doutor, eu acho que o Jorge mexeu o dedinho. Aí ele falou assim: por que a gente não dá uma injeção de adrenalina nele? Ele falou: bom, o senhor já declarou ele morto, então nós não mataríamos ele mais, né? O pior que possa acontecer é nada. Fica do jeito que está. Mas pode ser que dê resultado. E lhe deram, então, essa injeção de adrenalina, e o coração de Jorge voltou a bater, e ele aí nas proximidades, em perispírito, volta ao corpo físico. E ele vai relatar futuramente, ele vai se formar médico,
ele vai ser professor da Universidade de Virgínia, uma das universidades que mais trabalha na investigação de fenômenos, a reencarnação sendo um deles. Quem já ouviu falar de Ian Stevenson, seu trabalho de reencarnação, ele era dessa universidade. E George, como professor, ele sempre se pautou, como eu disse anteriormente, pelos ensinamentos de Cristo. Pautou a sua vida por aquilo, porque ele falava, eu não vou para nenhum daqueles lugares, eu vou para o de luz, somente. E essa experiência foi tão marcante para ele, que ele gostava de compartilhá-la com seus alunos, em ambientes extracurriculares. Ele reunia grupos de alunos e conversavam com eles. Em um desses grupos, uma vez, estava Raymond Moody Jr., ainda não havia se formado, mas ele se formaria futuramente, filósofo, e seria professor nessa mesma universidade. E esse caso de Jorge o marcou tanto que ele nunca esqueceu. E quando ele formou-se professor de filosofia, ele começou a pesquisar esse fenômeno com mais profundidade. Entrevistar pessoas que tinham tido essas experiências. Colocou anúncio no jornal e recebeu centenas. Selecionou as melhores e escreveu um livro, A Vida Depois da Vida. Pequenininho, foi best-seller internacional da noite para o dia. Ninguém esperava. E trouxe à tona o fenômeno, porque muita gente havia tido essa experiência, mas eles não gostavam de contar, tinham receio de contar. Isso acontece até hoje com as pessoas que passam por essas experiências. Quando a gente vai entrevistá-las, eles falam, eu acho que eu estou louco, ou eu estava louco. Então eles não gostam de contar por esse medo. Mas com isso, a experiência de Rich veio à tona muitas outras experiências e deu ocasião para o nascimento dos estudos sistemáticos, mais científicos dessas experiências. Bom, independente do fenômeno em si, do que ocorre fisicamente, é o que ele ensina para essas pessoas. É o seu efeito transformador. Tanto da negativa, por tentativa de suicídio, que é tenebrosa, é feia. Nós chamamos, no estudo da experiência de quase-morte, de experiências negativas, porque não tem luz. A pessoa que tem uma EQM, uma experiência de quase-morte por overdose ou tentativa de suicídio, não vai ver luz. É feio, é trevoso. E elas sentem, elas veem, uma grande maioria, esse mesmo ambiente que o George viu naquele vale. E tendo como a primeira reação da pessoa que tentou o suicídio ou que tomou overdose, seja acidentalmente ou conscientemente. Primeira coisa, arrependimento de tê-lo feito. Ela percebe que aquilo que ela chamava de sofrimento, pela qual ela tentou eliminar a vida física, esperando eliminar o problema, podia ser até um refresco em comparação com o sofrimento que ela teria após o desencarne. Então, o efeito negativo nesse sentido. Positivo, porque ele é transformador. E a grande maioria dessas pessoas, elas aprendem a necessidade, aí em loco, passando por isso, daquilo que virou, que é um mantra na doutrina espírita. Reforma íntima. Transformação moral. E elas aprendem isso, como diria no interior, na marra. Mesmo sem ter vínculo com nenhuma religião, mesmo sem ter noção de espiritismo ou espiritualismo. Até mesmo ateus se transformam para eles, nos dois casos. Tanto para aqueles que vê, no caso, as trevas,
por tentativa de suicídio ou overdose, e para os outros que têm uma experiência por causas naturais, ou acidentais no caso. É a mesma lição, a mesma necessidade. E todas elas têm algo em comum que nós aprendemos do Espiritismo. Qualquer uma delas vai corroborar, comprovar o que nós aprendemos no Espiritismo. A vida continua após a morte física. E a nossa situação, a nossa condição na vida espiritual, ela vai ser, como nós aprendemos no Espiritismo, cheia de doçura ou de amargura, dependendo de como nós utilizamos o nosso tempo na Terra. Ela vai comprovar também, como nós vimos no caso de Jorge, que nós vamos ter que dar conta de nossas ações, de nossos atos, a nossa própria consciência. Não vai ter nenhum comitê de julgamento externo de alguém, vai ser nosso, de dentro para fora. Outro aprendizado comum é o reconhecimento que a humanidade é uma imensa família. Estamos todos ligados. E eles sentem e tentam depois, muitos, quando voltam, percebem essa irmandade de todos. Suas prioridades mudam. Fazer o bem e amar o próximo é algo que brota naturalmente após essa experiência. E eles vão aprender também, e isso é também quase um mantra no Espiritismo, que nós estamos aqui para aprender a amar, a perdoar, a fazer o bem e a nos instruirmos. Muitos voltam com uma sede de buscar o conhecimento. Os que pararam de estudar voltam às escolas, voltam a estudar. Se tem um talento, vão em busca de desenvolvimento desse talento. Nós aprendemos, Emmanuel, o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, ele diz que 2 asas conduzirão o Espírito à presença de Deus. A do amor e a do conhecimento. E o Espírito Verdade nos diz, nos conclama, espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Então nós temos, em nossa doutrina, corroborado cientificamente os seus ensinamentos, uma doutrina sólida, embasada em fatos, não coisas subjetivas, que se fizermos o que nós aqui insistimos sempre, a busca desse aperfeiçoamento moral, a eliminação de vícios, a eliminação de imperfeições morais, nós vamos ter um futuro brilhante. Não só na vida depois, mas nesta vida. Porque o nosso trabalho para o nosso aperfeiçoamento, ele dá-se nos 2 lados da vida. Tanto encarnado como desencarnado. Mas hoje nós estamos aqui como encarnados. Então é hoje que nós temos que fazer esse trabalho. A partir de hoje. E os benefícios que nós vamos angariar dessa nossa própria transformação, ele já começa aqui nessa encarnação. E nos seguirá, tanto na vida desencarnada, como em nosso retorno depois, em uma nova encarnação. Outra coisa que eles aprendem é que qualquer coisa que vai lhe acontecer, o sofrimento que possivelmente eles teriam que passar em seu desencarne,
ele não é eterno. Mas vai depender dele, da pessoa, melhorá-lo. É de seu trabalho, seu aperfeiçoamento. Então, o que é que nós, que não passamos, e possivelmente não passaremos, por uma experiência dessa, nós que não vamos ter essa transformação, essa revisão da vida na marra, o que é que nós podemos aprender com eles? Nós aprendemos exatamente isso que ele vem nos ensinar. A necessidade dessa transformação. A necessidade de seguir os ensinamentos, no caso, ensinado por Jesus, e ainda mais amplificado, mais detalhado dentro da doutrina espírita, para o nosso próprio bem. Nós somos os primeiros beneficiados. E como fazer isso? Fazendo a nossa revisão de vida diariamente. Como eles fazem naquele momento intenso, nós podemos fazer mais devagarinho, todos os dias, todas as noites, analisando nossos pensamentos e como foram esses pensamentos. E os que não servem, o que não são bons para nós, descartamos, mudamos. Sentimentos. O que não é bom, descartamos. Quanto estamos amando, quanto estamos perdoando. Se não o suficiente, amamos mais. Se precisamos oferecer perdão, ou pedir perdão por erros cometidos, por não saber melhor, façamos hoje. Todos os dias fazendo isso. Nossa revisão da vida. E trabalhando para essa mudança diariamente. E aí, quando chegar esse momento, que a gente estiver frente a frente com esse ser de luz, ele não vai, nem precisa perguntar: o que é que você tem feito em sua vida até agora para me mostrar? Ele vai ver a nossa grandeza refletida na luz que emana de nosso ser. Muito obrigado, muita paz.